Envolver o Estado em ações movidas pela sociedade carrega em si uma série de considerações éticas. Até que ponto, por exemplo, o Estado pode ir para se defender de seus próprios cidadãos? Esse é o assunto de hoje do programa Argumento. Márcia Semer recebe Liliana Kiyomi Ito Ishikawa, procuradora-chefe da 2ª Subprocuradoria da Procuradoria Judicial. Liliane é procuradora desde 1990, sempre atuando no setor contencioso. Mestre em Direito Social pela PUC São Paulo, ela também é professora da Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado. Está no ar Argumento, Advocacia Pública em Ação. Liliane, é um prazer receber você aqui no programa Argumento para nós conversarmos sobre o trabalho que você e sua equipe desenvolvem lá na Procuradoria Judicial, que é o setor da Procuradoria do Estado que cuida das ações judiciais não contenciosas. Você trabalha num setor que tem uma interface bastante grande aí com a sociedade, né? Então, você podia dizer um pouquinho como é o que engloba, na verdade, o trabalho dos procuradores nesse setor da Procuradoria? Márcia, obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Eu acho assim que é muito importante a oportunidade que esse programa dá para mostrar um pouco do que nós fazemos na Procuradoria, do que nós tentamos desenvolver na Procuradoria. A PJ2 ela é um setor que eu considero interessante porque nós trabalhamos com questões que estão mais próximas da sociedade, né? São ações de indenização, seja por morte de presos, seja por erro médico, erro judiciário. Nós trabalhamos com ações que tratam de concessões públicas, que tratam de rodovias, de pedágio. Nós tratamos de ações que tratam sobre superlotação em cadeia, que questionam superlotação em cadeia, ações que questionam as CNHs, as multas aplicadas pelo Detran. E recentemente, com a assunção das autarquias pelo Estado, pela PGE do Estado de São Paulo, nós também estamos trabalhando com ações que envolvem as várias autarquias, como o IPESP, o IANSP, o DAE, o DR, e nessas autarquias tem muitos contratos de valores elevados que eles estão questionando o equilíbrio econômico-financeiro, e os valores pleiteados são invariavelmente milionários e que têm que ser analisados com cuidado, com atenção, porque não devemos, não podemos, não gostaríamos de permitir que se pague nada além do que seja realmente justo, né? Lógico. Eliane, quantos colegas procuradores e procuradoras estão sob seu comando lá na Procuradoria Judicial, na Subprocuradoria Judicial? Então, nós estamos em 19 procuradores, né? Eu e mais 18 procuradores. E esse é um número suficiente ou a demanda vem crescendo e vocês já estão afogados? Como é que funciona isso? Com a nova Constituição, com essa ampliação de acesso ao judiciário, as demandas elas têm aumentado muito, né? E têm se diversificado muito. Então, o número, assim, a assunção das autarquias, o auxílio também em várias empresas de interesse público, como assistente simples, isso tem exigido um trabalho maior e eu acredito que, assim, que talvez seja o caso até de uma divisão do setor, uma especialização um pouco maior do nosso setor, que já seria uma residual, né? E a instalação dos juizados especiais da Fazenda Pública impactou esse setor onde você trabalha? Porque nós temos escutado dos diversos colegas que atuam na advocacia pública de uma maneira geral, que a instalação dos juizados especiais da Fazenda Pública, que é uma instância que, na verdade, franqueia mais o acesso à justiça para a população, nas ações de pequeno valor, isso tem significado um aumento grande de demandas para os advogados públicos. Eu queria saber se nesse teu setor também, que é um setor tão abrangente, isso está ocorrendo. Nós temos várias demandas de juizado, mas eu acredito que as demandas, elas existiam, e quando não era através do juizado, era através de ações ordinárias. A defesa era um pouco, talvez, mais fácil para o Estado, porque as ações, nós tínhamos mais tempo de oferecer a contestação. Então, agora, no juizado, ela é muito mais célere.
né? Então, as questões, eu acho que o volume em si não alterou tanto. Talvez tenha alterado, sim, aquelas questões que o advogado não proporia porque ela entende que não é justa ou que não seria o caso. No juizado, a própria pessoa pode se dirigir ao juizado e solicitar que esteja demandado o Estado, pleiteando uma coisa ou outra. Então, nesse aspecto, talvez tenha aumentado um pouquinho, né? Então, essas demandas, elas não são tão completas e ocasionam uma dificuldade, porque às vezes ela não informa de que órgão do Estado que ela está reclamando, por que ela está reclamando, até entendermos, porque é um depoimento que é colhido na hora lá no juizado, que é feita por leigos no direito, que demanda um maior trabalho de compreender até qual a pretensão, né? Mas eu acho que o juizado, ela é uma tendência, né? É uma tendência do Estado. Eu acho que o Estado tem que buscar dar justiça com maior celeridade. E eu acho que é um caminho que a gente não tem como voltar e a gente tem que se adaptar às novas... É isso que eu ia te perguntar. Quer dizer, você acha que a gente que trabalha na advocacia do Estado, a gente sabe que de alguma maneira não havia uma cultura dentro da advocacia do Estado para esse processo tão célere, né? E nós estamos nos adaptando a isso. Esse caminho é um caminho que realmente não tem, como você disse, não tem volta. Mas você acha que já houve um progresso desde quando eles foram instalados até agora? Quer dizer, nós já estamos mais preparados para a defesa do Estado nesse tipo de demanda? Então, nós estamos nos preparando, né? Nós estamos nos adaptando, mas assim, as informações não são trocadas mais mediante ofício. O ofício leva uma semana para ser expedido, mais uma semana para chegar ao destino, e nós temos um acordo informal com o juizado que, como nós ainda não temos autorização para formalizar acordo, nós apresentamos contestação no prazo de 30 dias, que é um prazo bastante célere, porque ele é contado do dia que o Estado é intimado e não da juntada do mandado. Então, as nossas informações são trocadas mediante correio eletrônico, que não era uma prática usual há pouco tempo atrás. E a mensagem eletrônica, ela é instantânea, né? O telefone, a mensagem eletrônica, o fax. Então, tudo isso acho que agiliza, né? Até mesmo o sistema, o SAGE, o PGNet, que é o processo eletrônico, a pasta eletrônica que nós temos, ela permite que é recebido o mandado, é feito o cadastramento e no mesmo dia ou até o dia seguinte o procurador já tem o mandado nas mãos para solicitar as informações e já começar a preparar a contestação. De alguma maneira estamos nos preparando aí, estamos mais adaptados a esses novos tempos de via eletrônica aí. Assim, parece que as rotinas do contencioso, né, a própria Procuradoria-Geral do Estado, ela tem que se adaptando e as rotinas do contencioso, os trâmites, as dispensas de recursos, elas também estão se alterando. Então, parece que assim, nós seremos autorizados a realizar acordos posterior, em breve. Vamos explicar um pouco isso para quem está nos assistindo, né? Porque às vezes as pessoas dizem, mas o Estado recorre demais, vai até o Supremo com todas as causas. Na verdade, esse é um regramento que existe dentro, acho que de praticamente todos os órgãos da advocacia pública, de que o procurador ou advogado público, ele tem que levar a causa às últimas instâncias para defender o Estado no seu limite, né? Mas essa tendência, essa necessidade de fazermos acordos, né, de termos esse olhar ético, vem trazendo uma pressão para uma mudança de comportamento, não é verdade? Você podia falar um pouquinho sobre isso? Então, enquanto na época da faculdade, que a gente estudou na outra Constituição, o princípio da indisponibilidade do bem público, ele era o máximo. Então, assim, todos os recursos eram interpostos, não importava o valor, porque o Estado não poderia dispor de nada. Agora, eu acho que assim, a nova Constituição, o princípio da dignidade humana, tudo isso, ela acaba influenciando também no judiciário e também no olhar que nós temos que ter nos processos, né? Então, se o Estado cometer um erro, eu acho que ele tem que realmente indenizar a pessoa. E se ele tem que indenizar, nós temos que batalhar para indenizar num valor que seja justo, né? Num valor que não seja exorbitante, para ter uma condenação... nem exorbitante, nem indigno. Nem indigno, O indigno, o advogado, ele provavelmente vai recorrer, mas
se for razoável, se for dentro dos parâmetros usuais, nós temos deixado de interpor recurso especial extraordinário dessas ações, né? Então, assim, raramente nós interpomos recursos ao Supremo relativo a indenizações que são fixadas em valores costumeiros, né? Os valores que não são exorbitantes. Mas esse aspecto que você levantou, isso tem sido muito sentido mesmo, tanto na nossa atuação como advogado público, como na atuação do próprio judiciário, né? Eu acho essa mudança de polo de importância. Quer dizer, hoje o princípio máximo consagrado na Constituição é o princípio da dignidade humana. E com o tempo isso está ficando cada vez mais assentado na própria atuação do Estado, não, Liliane? E esses princípios outros que nortearam por tanto tempo, ainda norteiam, mas de uma maneira menos forte, vamos dizer assim, como da questão da supremacia, da indisponibilidade do interesse público, ou da supremacia do interesse público, que a gente estudava isso também, né? Ele tem sempre que ser analisado sob esse olhar da dignidade humana. Sim, e queiram ou não, a nossa nova Constituição, que já não é tão nova, não é tão nova, ela sim, garante uma série de direitos sociais e ela coloca como dever do Estado várias questões. Então, o Estado ele tem que viabilizar as políticas públicas para desenvolver a educação, a saúde, até mesmo o lazer. E nosso setor, queira ou não, ela acaba, de uma forma ou de outra, tentando ajudar a viabilizar esses direitos sociais, né? Então, poderia citar, assim, por exemplo, como exemplo, as ações que demandam transporte para deficiente, por exemplo, né? Então, nós tivemos uma ação em que a demanda era transporte para deficientes, para todos os deficientes de São Paulo, da cidade de São Paulo. E aí pensamos, esse pleito é um pleito que está contemplado na Constituição, ele é um direito, né? É um pleito justo. É um pleito justo, mas por outro lado a ação pedia que ela fosse concedida imediatamente para todas as crianças. Aí conversamos com o secretário da Educação e tentamos viabilizar um acordo. Aí ele dizia, não há como fazer tudo imediatamente, né? Então, após várias conversas, nós conseguimos entrar em um acordo com o Ministério Público e nos prontificamos a fornecer o transporte aos deficientes de uma forma paulatina, que seria viável administrativamente e que atenderia ao interesse das crianças que precisam desse transporte para ir à escola. Voltamos a apresentar Argumento, Advocacia Pública em Ação. Liliane, você acha que a via judicial tem sido um caminho possível para a implementação de políticas públicas? Além das políticas públicas propostas pelo próprio Poder Executivo, evidentemente, você acha que essa via judicial tem sido efetiva para implementar algumas outras, como, por exemplo, o transporte para as crianças que têm deficiência no Estado? Essa é uma questão um pouco complicada, né? Porque depende de como a demanda ela é proposta, né? Às vezes ela é proposta de uma forma que o Estado não pode ser atendido daquela forma, mas eu acho que queira ou não, eu acho que essas demandas, elas, de uma forma ou de outra, acabam pressionando a administração a agilizar a implementação dessas políticas públicas, né? Liliane, que tipo de conhecimento, de habilidade que o procurador do Estado tem que ter para atuar nesse setor que você atua, que você comanda? Eu acho que ele tem que estar disposto a aprender sempre, né? Disposto a pesquisar, porque as demandas, surgem demandas assim que nós nem imaginamos, né? Ou que não há uma resposta pronta, são demandas novas. Como uma ação recente que nós tivemos questionando sobre o direito de proteção à testemunha, né? Então,
até que ponto que ela teria sido excluída do programa. Então, tivemos que estudar o que é o programa de proteção para testemunha, como ela funciona. Nesse caso, a pessoa ela era uma testemunha protegida. Sim. E foi excluída do programa por algum... Por violação de alguma regra do programa. E ela entrou com uma ação contra o Estado por isso? Visando conhecer o motivo e ser indenizada ou permanecer no programa. Entendi. Mas o programa, ele é secreto, ele tem todos os sigilos, justamente para proteger as pessoas que estão nesse programa. Então, nós tivemos, assim, que estudar o que é o programa, tivemos que... Então, é uma novidade, né? E sempre surgem questões semelhantes. Né? Às vezes, uma ação de erro médico, que trata de uma doença que nós não conhecemos, temos que conversar com os médicos, tentar entender se realmente houve um erro médico ou não houve um erro médico. Então, sempre surgem demandas, assim, que não são esperadas, né? Que não hoje são em dia, corriqueiras. O que você tem lá de maior volume? Quer dizer, o que tem demandado muito a ação dos procuradores do Estado na 2ª Subprocuradoria Judicial aqui de São Paulo? Então, as demandas elas aumentaram muito por conta da assunção das autarquias, né? Tem os assuntos inerentes a cada autarquia, né? E o Estado, a Procuradoria-Geral do Estado também tem tentado ajudar as empresas públicas nas ações de interesse delas, ingressamos como assistentes. E essas ações, elas geralmente são ações de repercussão ou repercussão nas ações governamentais, como a questão do desassoreamento do Rio Tietê, ou como na questão do Voo do Anel, ou como na questão do metrô, né, da licitação do metrô. Então, essas ações elas são relevantes do ponto de vista governamental e elas exigem uma atenção especial. Mas no dia a dia, o que tem surgido nos últimos tempos e aumentado muito são as ações referentes ao DETRAN, né, questionando a suspensão da CNH pelo excesso de pontos ou por suspeita de fraude na obtenção da CNH. O DETRAN de São Paulo está suspendendo muita carteira de habilitação. São acho que mais de 10 mil carteiras que já foram suspensas por conta de suspeita de fraude. As pessoas compravam a carteira, então elas tiravam a carteira na Grande São Paulo, mas nunca moraram na região, nunca estiveram na região, e eles conseguiram detectar... Esse volume todo é só de fraude, não é de ponto também? De multa? Então, ponto também tem, mas de fraude, esses 10 mil, acho que são só de fraudes. É uma operação feita com a Polícia Civil e que fecharam esses postos, esses locais que faziam a CNH, onde as pessoas obtinham, e agora as pessoas estão tentando convalidar essa convalidar. Né, o que o DETRAN bloqueou e exige, ou solicita, é que comprove que realmente é alfabetizado e que realmente que more na região, ou que realmente um comprovante de endereço, né, demonstrando que residia realmente naquela região. Né, e nesses casos, se o cidadão comprova esses elementos, o que o bloqueador faz? Então, se ele resolve isso administrativamente, não há por que entrar com ação judicial. Lógico, mas se ele entra... Quando ele entra, é porque ele não consegue. Às vezes a gente sabe que o administrado, muitas vezes, ele não procura a via administrativa para resolver os seus problemas. Ele vai direto ao judiciário porque entende que o judiciário vá resolver efetivamente o seu problema. Né? Que essas questões, o que nós temos visto, infelizmente, são pessoas que realmente nunca... são as pessoas que realmente não tiraram a CNH naquele local. Né? Talvez um problema que eles estejam enfrentando, que nós já nos reunimos com o DETRAN, junto com a Associação dos Juízes, questionando de possibilitar que eles regularizem. Né? Então, assim, um caminho para regularizar, né, cancelar, né, em vez de bloquear, efetivamente cancelar a CNH, para ele começar a fazer novamente o processo de habilitação. Né? Que a gente assim extrai da tua explanação sobre as atividades desse setor, que é um setor diretamente ligado a garantir que as políticas públicas que estejam sendo implementadas pelo governo, pelos governantes, elas tenham efetividade, né? Que os questionamentos que são levantados para impedir determinadas ações
que eles sejam, que eles caiam na justiça, enfim, mediante a explicação, evidentemente, que o advogado traz em juízo, do caráter de justiça, de correção, da legalidade, enfim, dessas políticas. É gratificante trabalhar num setor assim, Lili? É gratificante, é assim, porque quando nós estamos na faculdade, ou quando escolhemos direito, normalmente nós temos um sonho de, através da via jurídica, tentar trazer algum benefício ao país, algum benefício à comunidade. E queira ou não, quando nós defendemos o Estado, nós estamos defendendo o erário. E se nós defendemos o erário, é com esse erário que o Estado vai aplicar as políticas públicas. E no meu setor, né, que está diretamente envolvido com as questões de políticas públicas, é uma forma também com esses acordos ou mesmo nessas demandas, nós acabamos ajudando a implementar, acredito que nós ajudamos a viabilizar essas políticas, né, que muitas vezes já existem, ou elas estão um tanto morosas, talvez, né, então... Lili, você já enfrentou algum caso de algum colega que tinha alguma questão aí sei lá, não concordar com aquela política pública e pedir para não fazer aquela defesa, ou isso nunca aconteceu? Porque nem sempre o advogado concorda exatamente com o que está sendo proposto pelo governante, mas enquanto advogado do Estado, é papel do advogado do Estado fazer a defesa, né, das ações governamentais legítimas, legais, né, que estejam de acordo com a legalidade. Você já enfrentou algum caso desse tipo ou está livre disso? Então, eu estava tentando me lembrar aqui, mas assim, normalmente as políticas públicas, elas servem para implantar algum direito. Se elas estão questionando as políticas públicas, talvez assim, o que nós enfrentamos muito são as várias interdições nas cadeias públicas, né? Então, cada promotor de um município, ele conhece a sua cadeia, o seu CDP e o juiz também. E aquela cadeia, às vezes, não está numa condição boa para brigar, está com excesso de presos. Então, eles entram com ações visando desocupação de cadeia, né? E aí vai para a cadeia vizinha, que fica lotada também. Mais lotada ainda. Aí a cadeia vizinha também entra com ação. Então, nós estamos com centenas de ações de cadeia, com decisões determinando o imediato esvaziamento das cadeias. E, por outro lado, o governo tem um projeto de construir mais de uma centena de unidades prisionais, mas elas também são obstadas pelo próprio município, às vezes, que não ninguém quer uma cadeia no município. Às vezes, o próprio Ministério Público também ajuiza ações visando impedir a construção da cadeia, e fica nesse impasse, né? Então, nós tentamos, do nosso lado, viabilizar a implantação das cadeias. Estado, né? Sim. Então, os prefeitos ajuizam, editam leis municipais proibindo a construção de cadeias. Aí a Procuradoria-Geral do Estado entra com ações diretas de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade da lei, né? E nós acompanhamos essas ações. Depois, aprovada a construção do presídio, aí existe uma licitação, aí quem não conseguiu se habilitar entra com ação e pede para suspender, e aí nós vamos lá conhecer os motivos e tentar fazer com que a suspensão da licitação caia e a obra consiga prosseguir. Então, cada fase para a construção de uma nova cadeia, ou de novo CDP... Demanda um grande trabalho demanda um grande trabalho. E quando libera uma cadeia, quando libera uma licitação, a gente acha que a gente está, né, queira ou não, ajudando. Não tenha dúvida. Lili, nós estamos chegando no final do nosso programa, mas eu queria só que você finalizasse aqui para a gente, falando um pouquinho da importância, de novo, daquela questão do procurador do Estado, do advogado da União, enfim, ter a possibilidade de fazer um acordo nas ações judiciais, né? Quer dizer, essa questão da conciliação. O Estado caminhando por uma ação de maior acordo mesmo entre a sociedade e o próprio Estado, né?
Então, na realidade, o nosso regulamento permite que a pessoa demande extrajudicialmente, solicitando administrativamente a reparação de algum dano. Sim. Né? Mas parece que não tem surtido o efeito esperado e eles estão entrando com a demanda. Isso vai exigir uma nova postura do procurador, realmente, porque nós estamos acostumados ao tudo ou nada. Queira, não, o direito é sempre o tudo ou nada. Ou eu tenho direito ou não tenho direito. O juiz nunca vai dizer, você tem 50% do direito. Se eu bati o carro e tive um dano de 2.000, então eu tenho direito aos esses 2.000. Né? E queira ou não, as ações do juizado, elas vão exigir uma nova postura do poder público, do procurador. Talvez até a criação de um setor específico. Sim, sim, porque é um novo modo de enxergar o judiciário, né? Não aquele tudo ou nada. Esses próprios acordos nas ações coletivas que nós estamos tendo e essa possibilidade de fazer acordos nos juizados, exige um novo preparo do advogado público. Ele tem que estar preparado para isso, porque é uma coisa boa para a sociedade, né? É uma coisa que é boa para todo mundo. Eliane, eu queria agradecer demais a sua entrevista aqui, parabenizá-la pelo trabalho que você e toda a sua equipe desenvolvem lá na Procuradoria, dizer que é muito importante para a sociedade que nem conhece o trabalho de vocês, mas que esse trabalho exista para que a gente garanta que o Estado avance cada vez mais na construção de políticas públicas que sejam do interesse da sociedade de uma maneira geral. Muito obrigada, agradeço também a todos que nos assistiram e convido-os para que nos acompanhem na próxima semana com o programa Argumento.